Parte 2. Meu irmão me roubou porque não lhe dei $2.000, mas meus pais estão bravos comigo porque mandei o filhinho de ouro deles para a cadeia. Não fiquei muito surpreso ao descobrir que era meu irmão. Ao perceber o quão triste era aquilo, considerei minhas opções. A opção lógica era ligar para a polícia, mas eu me sentia dividido. É meu irmão, mesmo que seja um idiota que só toma decisões erradas. Eu também estava com raiva porque ele violou minha privacidade e segurança dessa forma. Parte de mim queria entregá-lo à polícia junto com a evidência em vídeo e que ele pagasse por seus erros de uma vez por todas. Me acalmei e decidi verificar a extensão do roubo e dos danos primeiro. Então dei uma volta pela casa e fiz um inventário rápido. Depois de uma busca completa, descobri que só tinham sumido dinheiro e algumas coisas pequenas de valor. O que realmente me chamou a atenção entre as coisas que ele levou foi um dos meus teclados mecânicos e 2 relógios. Era demais para ignorar. Não tinha mais de $100 em dinheiro por ali, mas os relógios eram caros. O lance do teclado era o pior. Eu monto teclados mecânicos personalizados como hobby e eles significam muito para mim. Também custam bastante. Este teclado em particular custava cerca de $500 e era um dos meus favoritos. Decidi dar uma chance ao Steve e ligar para ele primeiro. Esperava poder fazê-lo entrar na razão e devolver minhas coisas, mas ele não me facilitou as coisas. Admito que falei com ele de forma grosseira, mas eu estava com raiva. Eu disse: "Você invadiu minha casa, seu lixo." Ele não se abalou, só me perguntou do que eu estava falando. Perdi a paciência e disse a ele para não tentar mentir, já que eu o tinha em vídeo tentando abrir meu carro. Ele também ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente tentando decidir se mentia por acaso eu estava blefando ou se contava a verdade. E suponho que ele percebeu que não tinha saída porque parou de negar. Sua brilhante razão para invadir minha casa? Ele precisava de $2.000 e eu não queria dar a ele voluntariamente. Eu disse a ele que era um nível de estupidez que eu não esperava nem dele. Ele se enfureceu me acusando de não me importar com a família. Segundo ele, era minha culpa e eu o tinha levado a isso. Eu não conseguia acreditar que ele realmente estava dizendo que eu estava errado por não lhe dar $2.000, como se isso justificasse que ele entrasse e roubasse minhas coisas. Ficamos discutindo sobre o assunto por um tempo e quando finalmente me cansei disse a ele que chamaria a polícia se ele não devolvesse minhas coisas imediatamente. Ele apenas riu e disse que eu não chamaria a polícia porque ele só tinha pegado algumas coisas. Eu disse que ele tinha até a manhã seguinte para devolver tudo, mas ele zombou e desligou. Isso aconteceu há algumas horas e aqui estou eu tentando decidir o que fazer. Estou furioso, mas me sinto dividido. Por um lado, ele invadiu minha casa, me roubou e me culpou por isso. Não me sinto seguro agora enquanto escrevo isso. Por outro lado, ele é meu irmão. Chamar a polícia teria sérias consequências legais para ele, mas não é como se eu não tivesse tentado ajudá-lo antes. Meus pais também me odiariam por fazer isso. Suponho que amanhã serei obrigado a tomar uma decisão. Vou mantê-los informados de como tudo isso termina. Atualização. Bem, eu fiz o que tinha que fazer. Dói, mas mantenho firme minhas decisões e Deus sabe que fiz tudo o que pude para resolver isso pacificamente. Na mesma noite da invasão, depois da minha publicação original, liguei para meus pais. Pensei que talvez eles pudessem fazer o Steve entrar na razão, afinal, eu odiaria vê-lo ir para a cadeia. Resulta que superestimei meus pais. Meu pai disse que devíamos cuidar um do outro e que eu deveria ter dado dinheiro a ele quando me pediu. Basicamente, ele concordou com o Steve dizendo que era minha culpa que ele tivesse invadido minha casa. Segundo ele, Steve estava passando por um momento difícil e invadir e roubar deve ter sido sua única opção. Minha mãe não foi muito melhor. Disse que Steve só tinha pegado coisas pequenas e que eu deveria deixar para lá. Expliquei que tudo que ele tinha levado era caro e importante para mim. Então ela sugeriu que eu lhe desse os $2.000 e ele poderia devolver minhas coisas. Perguntei se ela realmente estava sugerindo que eu pagasse um resgate pelos meus próprios pertences. Ela não teve uma resposta sensata. Também perguntei por que não foram eles que lhe deram os $2.000 e também não obtive uma resposta convincente. Essa conversa me deixou decepcionado e frustrado. Eles não foram de ajuda. Ambos decidiram que eu era o culpado por me recusar a dar $2.000 a ele e por ficar com raiva quando ele me roubou. Cansei de justificar o comportamento dele e decidi resolver isso sozinho. Disse a eles que chamaria a polícia na manhã seguinte se não conseguissem convencê-lo a devolver minhas coisas. Ambos perderam o controle. Meu pai me chamou de desalmado, dizendo que eu ia arruinar a vida do Steve por causa de algumas coisas. Respondi que Steve já tinha arruinado a vida dele com suas próprias decisões e que eu não ia deixar que ele me arrastasse com ele. Desliguei depois disso porque não havia mais nada que fizesse sentido falar. Na manhã seguinte minhas coisas ainda não tinham sido devolvidas. Dei a Steve uma última chance. Liguei para ele e disse que estava falando sério sobre chamar a polícia. Ele apenas riu e disse: "Você não vai chamar a polícia." Percebi naquele momento que ele não acreditava que eu realmente faria isso. Ele pensava que eu sempre cederia às suas besteiras, como quando éramos crianças e eu o acobertava com nossos pais, ou mais tarde quando eu o buscava na delegacia ou no bar onde ele acabava. Esse foi o momento em que decidi ligar para a polícia. Steve é um adulto e se eu o deixasse se safar dessa estaria limpando suas bagunças pelo resto da minha vida. Então eu fiz. Liguei para a polícia e contei tudo a eles. Eles vieram. Mostrei os danos na minha janela e forneci o vídeo do meu Tesla. Os policiais tomaram meu depoimento e confirmaram que era mais do que suficiente para apresentar acusações contra ele. Disseram que iriam em frente com a prisão. Me senti culpado enquanto falava com eles, mas também experimentei uma espécie de satisfação. Steve finalmente enfrentaria as consequências de seus atos. Eu lhe dei uma chance e ele a rejeitou. Então ele merecia o que quer que acontecesse com ele. Naquela mesma tarde meus pais me ligaram e estavam furiosos. Steve tinha sido preso e tinha ligado para eles. Meu pai estava gritando, dizendo que eu estava destruindo a família e arruinando a vida do Steve.
e minha mãe estava chorando ao fundo. Eu disse a eles que não era eu quem estava arruinando a vida dele. Ele tinha feito isso sozinho e eles tinham dado a mão a ele enquanto ele fazia isso. Não os deixei continuar gritando comigo e desliguei. Não havia mais nada a dizer naquele momento. Meu pai estava certo em uma coisa. Steve é reincidente e os tribunais não foram indulgentes com ele. Apresentei o vídeo como evidência e testemunhei em seu julgamento. Ele foi acusado de invasão e roubo. E com base no valor do que ele roubou, ele tinha cometido um crime grave e enfrentou uma pena considerável. Meus pais tiveram que assaltar um banco, como se diz, para conseguir o melhor advogado de defesa que puderam para o Steve. Eu disse a eles que não fazia sentido gastar o dinheiro deles, mas eles não ouviram. Até falei que teria sido mais barato se tivessem dado os $2.000 que ele queria. Durante o julgamento, meus pais me demonizaram dizendo que eu estava jogando a vida do meu irmão no lixo. Finalmente cansei de ouvir os insultos deles e disse que eles tinham arruinado a vida dele ao não o criarem corretamente. Minha mãe chorou quando insinuei que ela era responsável por ele estar na prisão, mas não consegui me sentir mal. Afinal, era verdade. Eles poderiam ter tentado falar com ele, ter raciocinado com ele, convencido de que ele tinha ido longe demais, mas em vez disso o apoiaram. Que pena para eles que seu apoio estava do lado errado da lei. Não penso em visitar o Steve na cadeia. Não faz sentido. Segundo meus pais, ele me culpa completamente por tudo. Esperava que ele aprendesse uma lição sobre responsabilidade, mas por enquanto pelo menos seu encarceramento me permitiu cortar contato com ele. Agora, meus pais também não falam comigo, mas não posso dizer que isso me incomode muito. É uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto, mas não me arrependo das minhas ações. Não posso deixar que as más decisões e o estilo de vida imprudente do meu irmão me arrastem para baixo. Ele é adulto o suficiente para enfrentar as consequências de seus atos e eu não vou me torturar por isso. Algo que veio à tona durante o julgamento e nas minhas discussões com meus pais é que os $2.000 que meu irmão queria eram para pagar dívidas. O engraçado é que meus pais não queriam dar o dinheiro a ele porque pensavam que uma vez que ele cobrisse essas dívidas ele faria outras. Ainda assim, eles esperam que eu pague pelas dívidas do meu irmão, como se eu tivesse uma árvore mágica no quintal de casa que me dá dinheiro enquanto durmo. Agora meus próximos passos são instalar câmeras de segurança porque não quero depender da câmera do meu carro. Meu irmão está preso por um tempo, mas quando sair não quero visitas indesejadas sem estar preparado, o que inclui meus pais também porque eles não estão nada felizes com o filhinho de ouro deles estar preso e tenho minhas suspeitas de que eles podem querer se vingar. Edição. Algumas pessoas sugeriram que eu me mude, o que eu não acho que seja a melhor opção para mim agora. Se eu me mudar dentro da cidade não será difícil para ele descobrir meu novo endereço. Além disso, tem meu trabalho que não me permite pedir transferência para outra cidade. Eu poderia procurar outro emprego, mas realmente gosto do meu e não quero deixá-lo, especialmente se eu tiver que fazer isso por causa do meu irmão. Ele já afetou muito minha vida. Não quero que ele continue fazendo isso. Parte 3 daqui 30 minutos.